paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer o recado de Deus para o seu coração. Amém? Eu quero falar algo para você antes de ler o texto. Eu fui num lugar, com meu marido me convidou e nós saímos e fomos num lugar aqui em Mogi das Cruzes que se chama Pico do Urubu. Não sei se você já foi, se você conhece, eu não sei, mas é um lugar, uma montanha onde você vai subindo e você vai lá no alto, lá no pico, e você consegue ver de lá Mogi das Cruzes, Suzano, sabe? Muitas montanhas, você vê a cidade toda lá de cima. E nós ficamos ali admirando, olhando, porque ali você vê o céu se encontrando com a terra se encontrando com o céu. E você começa assim a admirar a grandeza de Deus. E naquele momento em que eu estava ali olhando, admirando, olhando as construções tão pequenininhas, os aviões que estavam passando assim, pareciam tão pequenos, e eu fui assim olhando, admirando, e naquele momento me veio ao coração essa palavra que nós vamos ler hoje. Me veio essa palavra no meu coração, que está no livro de Salmos, capítulo 8, do versículo 3 ao 9. Aí eu convido você para ler comigo e você vai entender o porquê de que quando eu estava ali olhando e admirando lá de cima dessa montanha e olhando toda a cidade embaixo, as construções, o que eu senti, você vai entender. Amém? Eu quero que você leia junto comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 3 ao 9. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. O Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, glória a Deus, naquele momento em que eu estava ali em cima daquela montanha muito alta, eu comecei a contemplar as obras das mãos de Deus, das mãos do Senhor. E eu comecei a me lembrar desse texto onde o versículo 4 ele fala, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que com ele o Senhor se importe, Porque o Senhor fizeste o homem um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Olha que lindo. E naquela hora eu comecei a lembrar desse texto, porque naquele momento eu pensei assim comigo: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Somos tão pequenos diante da grandeza de Deus nas nossas vidas. Deus, ele é tão grande, tão poderoso,
E naquele momento que eu estava contemplando, sabe, ali de cima daquela montanha, que eu estava olhando toda aquela beleza, né? Porque lá de cima, talvez você conheça, né, o Pico do Urubu aqui em Mogi das Cruzes. Talvez você já tenha ido lá e visto aquilo que eu estou passando para você. É um lugar bonito. E de lá de cima você vê assim, você vê o céu, você vê a terra, as montanhas, e você vê as construções, as cidades, tão pequenininha. E eu falava assim para o meu marido, eu falava, você consegue ver alguém, uma pessoa? Porque a gente via os prédios, sabe, que de pertinho eles são enormes. A gente via lá de cima os prédios tão pequenininho. Víamos as casas tão pequenas, um carrinho passando assim, tão pequenininho. E a gente não conseguia ver o homem, o ser humano. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a refletir o amor de Deus por nós. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Como pode Deus amar o ser humano, sabe, assim tanto? Como pode Ele nos amar? Ele se importar comigo e com você. Somos tão pequenos. E eu olhei para o meu esposo e falei assim, pois é, né? Olha só como nós somos pequenos. Olha a grandeza, a beleza desse lugar. E nós, muitas vezes, como seres humanos, nós queremos ser tão grandes. Achamos que podemos ser melhores do que outros, que somos mais inteligentes, que somos mais bonitos, não é verdade? Muitas vezes nós nos achamos melhor do que o outro. E naquele momento eu percebi o quanto nós somos pequenos, o quanto o ser humano é pequeno. Porque dali daquela montanha eu olhava, é como se o ser humano fosse uma formiguinha, sabe aquela formiguinha de açúcar? Você sabe, né, o tamanho dela. É tão pequenininha. Mas Deus, Ele é tão amoroso que Ele criou o ser humano, né, de uma forma assim tão linda, que o Senhor fala aqui na sua palavra, que nós, os seres humanos, somos um pouco menor do que os anjos. Um pouquinho menor. E aí você para e pensa, poxa vida, e a formiga de açúcar, né, que a gente olha tão pequenininha, e Deus criou ela também. Como é poderoso esse nosso Deus. Como Ele é grandioso. Como Ele se preocupa conosco. Como Ele nos ama. E muitas vezes nós paramos para analisar quem somos nós para contender com Deus, muitas vezes. Quem sou eu? Quem é você? Muitas vezes para contender com aquilo que Deus está fazendo. Não somos nada, meus amados. Não somos ninguém, somos tão pequenos, tão insignificantes, tão limitados diante do poder de Deus. É assim que nós somos. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai aqui um pouquinho mais para frente, para o capítulo 9, o versículo 9 e 10, diz assim, que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Olha que lindo! Então, mesmo nós sendo tão pequenininho, o Senhor está dizendo aqui que Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio daquele que se sente oprimido, que se sente abandonado, que se sente envergonhado, humilhado, que se sente excluído da sociedade muitas vezes. Deus é o refúgio. Deus é o nosso refúgio quando nós nos sentimos assim. Deus é o nosso refúgio quando temos problemas, como quando passamos por situações que nós achamos que não vamos conseguir. Ele é o nosso refúgio. Ele é uma torre forte, uma torre segura.
E quando eu estava lá em cima daquela montanha, era como se eu estivesse me sentindo numa torre, lá no alto. E teve um momento que eu subi numa pedra, sabe? E eu fiquei olhando assim, e o vento era mais forte. E eu pude sentir o vento, eu pude sentir o quanto eu sou pequena, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu preciso dele, o quanto eu não sou nada sem ele. Eu não sou ninguém. Eu sou tão pequenininha. O como eu preciso, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos dele. Porque se nós não dependemos, a gente precisa parar e analisar e chegar à conclusão que nós precisamos depender dele sim, porque ele deseja ser o meu e o seu refúgio na hora da dor, na hora da dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua perda, eu não sei. Eu sei que muitos, neste tempo que nós estamos passando, um tempo difícil, um tempo de enfermidade, um tempo onde nós estamos muitas vezes afastados de quem nós amamos, né? Muitas vezes não conseguimos nem ir à igreja, ou quando vai, não está todo mundo, não é verdade? Onde nós estamos isolados de muitas coisas que nós gostávamos de fazer e hoje nós não estamos fazendo. Estamos pensando 2 vezes antes de sair de casa. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente vai perceber o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos que ele nos ajude. Ele é aquele que vai trazer o bálsamo na tua dor, na hora que você está sofrendo. Ele é aquele que vai trazer o socorro, a palavra certa, aquela palavra de conselho, aquela palavra de entendimento, de discernimento no momento em que você precisa. Porque há momentos que a gente fica assim, o que eu vou fazer? Que atitude eu devo tomar diante dessa situação? E nós não sabemos. E nós ficamos muitas vezes confusos, tristes, porque nós temos passado por um tempo, hoje, um tempo que nós temos enfrentado, né? Situações difíceis. O inimigo dele tem se levantado contra nós, trazendo uma asfixia, sabe? Trazendo um desânimo, trazendo um espírito de engano, um espírito de apostasia, aquele desânimo, aquela vontade de desistir de tudo. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ler Bíblia, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de nada. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E aí, o que nós vamos fazer? A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, para onde eu irei? Para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Para onde? Nós não temos para onde ir. Para onde fugiremos? Nós devemos fugir para os braços do Senhor. Debaixo das tuas asas nós estaremos tranquilos, protegidos. Por isso o Senhor diz aqui no verso 9, eu sou o seu refúgio. Eu sou o refúgio daqueles que estão se sentindo oprimidos, daqueles que estão se sentindo excluídos, que têm sentido dor e problema nesse momento, está passando por uma situação difícil. Porque ele também diz aqui que aquele que conhece o nome do Senhor, aquele que confia nele, jamais, o Senhor jamais irá abandonar. Então, se eu conheço o Senhor, se eu conheço ele, eu o busco, eu confio nele, ele jamais vai me abandonar. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, se você confia em Deus, se você conhece esse Deus que eu estou falando para você, o único Deus, o Criador de todas as coisas, que criou o universo, que criou o céu, a terra, que nos criou, esse Deus, se você conhece, você deve saber que Ele cuida de você, que Ele protege você e que Ele não te abandona. Ele promete aqui, ó, jamais abandona aqueles que o buscam. Se você tem buscado o Senhor, jamais Ele vai te abandonar.
jamais Ele vai te abandonar. Tá certo? Porque Ele nos fez um pouquinho menor do que os anjos, mas Ele nos coroou de glória e honra. Olha que coisa mais linda. Olha o amor de Deus por nós. Ele nos coroou de glória, de honra. Ele nos fez dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os rebanhos, sobre as manadas, sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as veredas dos mares, sobre tudo que Ele criou, toda a natureza, toda obra grandiosa, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou. Ele colocou o ser humano como uma obra, a obra mais linda, a obra mais perfeita que Ele fez. Foi você. Foi você. Por isso, Ele disse que Ele está com você. Se você confiar nele, Ele está com você todo o tempo. Não se sinta abandonado, excluído. Não se sinta. Ele é o teu refúgio. E se Ele não é, e se você fala assim, Miriam, eu não sei quem é esse Deus, eu não conheço. Hoje, você pode conhecê-lo. Você pode dizer, hoje eu entendo. Hoje eu aceito. Hoje eu posso ver o quanto Deus me ama. E eu quero sim, Senhor, estar debaixo das tuas asas. Eu quero me refugiar em ti. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor cuide da minha casa, da minha família. Eu quero. Porque eu preciso de ti. Deus diz que Ele jamais vai abandonar um filho. Ele não abandona. Ele não abandona aquele que reconhece o seu amor, que reconhece que Ele é o seu Deus. Então, sabe, eu entendi quando eu estava ali naquele lugar tão lindo, naquele pico lá no alto, Pico do Urubu. Eu pude perceber o quanto nós devemos ser gratos ao Senhor pela vida que Ele nos dá, pela vida que Ele nos deu, quando Ele nos escolheu para nascer, quando Ele nos colocou no ventre da nossa mãe. Isso é amor. Isso é amor. Todos os dias Ele cuida de nós. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele diz que não nos abandona. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser gratos em todo o tempo. E quando vier a dificuldade, eu preciso reagir como uma mulher forte. Você precisa reagir como uma mulher forte. Você precisa reagir como um homem forte. Nós precisamos reagir como uma igreja vencedora. Mas como isso? Uma igreja que ora, que busca a vontade de Deus, que pergunta a direção de Deus para tudo que vai fazer, que fala com Ele todos os dias e busca a sua orientação. Uma igreja que enfrenta o inimigo, que enfrenta Satanás, porque a palavra de Deus fala que você deve orar e vigiar, porque o inimigo, o diabo, ele está ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então, quando nós enfrentamos ele, reconhecemos ele atrás de situações, problemas que enfrentamos, nós declaramos, fora da minha vida, fora dessa situação, eu não aceito, eu não vou me render diante disso, porque eu tenho um Deus, eu tenho Jesus comigo e Ele vai à minha frente. E em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Saia fora da minha vida, fora da minha casa, da minha família, fora dessa situação, em nome de Jesus. E Ele vai obedecer. Primeiro, porque você é um filho de Deus.
porque você ora, você é uma igreja, você é a igreja, é a noiva do Senhor Jesus, e Ele diz que está com você, Ele não te abandona, e aí você vai enfrentar o inimigo, orando, repreendendo. Em terceiro lugar, você vai ser uma igreja que incomoda. Mas como, Miriam, uma igreja que incomoda? Que incomoda o inferno, porque aonde você estiver, aonde você andar, até na casa da sua família, na casa de amigos, aonde você estiver, as pessoas vão ver a diferença em você. Vai ver que você é uma pessoa diferente, uma pessoa que tem uma palavra sempre de sabedoria nos seus lábios. É, minha irmã, é desse jeito aí, é desse jeito. Então, o Senhor diz que nós precisamos ser uma igreja que incomoda. A palavra de Deus diz que aonde a luz do Senhor entra, as trevas têm que sair. E também a palavra de Deus fala que eu e você somos luz, não é verdade? Então vamos tomar posse disso hoje. Somos luz, e aonde nós estivermos, aonde nós pisarmos, a luz de Jesus vai brilhar, e Satanás e seus demônios vão fugir, porque eles não suportam a presença de Deus. Eles não suportam. Então precisamos ser uma igreja que incomoda o inferno. Amém? E aqueles que estiverem conosco vão sentir a presença de Deus, vão ser libertos, vão ser curados, vão ser restaurados no nome de Jesus. Outra coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos enfrentar as lutas de cabeça erguida. Não é abaixar a cabeça, não. Não é falar assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, coitadinha de mim. Não deixe isso acontecer. Não faça assim. Não se comporte dessa forma. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. O Senhor está com você. E Ele está à sua frente. E Ele diz que a autoridade está sobre a sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós tomamos essa atitude, escolhemos viver para Deus, o Espírito Santo veio morar em nós e nos capacitou. E o próprio Deus mora em nós. A autoridade dele é sobre nós. Então, nós precisamos enfrentar situações, declarando que nós não vamos nos dar por vencido. Quando essa situação difícil chegar, quando esse problema que você estiver enfrentando, sabe, bater na sua porta, essa dor, essa dificuldade, você tem que se levantar e dizer, não, eu não vou me dobrar. Hoje nós temos visto muitas pessoas enfrentando depressão, sabe? Desanimada, se enganando, se deixando levar, desistindo de orar, desistindo de ler a Bíblia, desistindo de ir para a igreja. É uma pena, porque todas as vezes que as lutas vêm e que eu escolho desistir, que eu escolho não usar as armas que Deus tem me dado para usar, eu sou derrotado. Eu acabo me enfraquecendo cada dia mais. Cada dia eu vou ficando mais triste, mais chateado. Eu vou entrando em depressão. Eu não vou querer mais sair de casa. Eu não vou querer mais fazer mais nada. Eu não quero mais ir trabalhar. Eu não quero mais estudar. Isso é muito ruim. Deus não nos criou para isso. O Senhor nos chama de mais que vencedores. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Aquela igreja vencedora. Sim, nós somos. Quando vier as lutas, a palavra de Deus diz que nós precisamos enfrentá-las. Que Deus venha abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Que Deus venha fazer a sua mente entender que muitas vezes a guerra que você está enfrentando, ela não é física. Ela não é uma guerra contra pessoas, mas sim uma guerra espiritual. E que Deus já te deu as armas lá em Efésios 6 para você vencer essa luta. Então, se levante e lute
no nome de Jesus. E você vai vencer. Uma outra coisa que nós devemos fazer para ser uma igreja vencedora, nós precisamos adorar ao Senhor. Em todo tempo devemos adorar. Como é isso, adorar ao Senhor? Eu estou com um problema, eu vou ficar cantando? Sim, você vai ficar cantando. Lembra que eu disse para você que nós precisamos ser gratos? Muitas vezes nós paramos diante dos problemas para olhar apenas aquilo que não deu certo. Você entende o que eu estou falando? Quantas vezes nós paramos diante de uma situação, diante de um problema, e aí a gente para e fala assim, poxa, não deu certo isso, não deu certo aquilo, tô chateado por isso, tô chateado por aquilo. Não é assim? E nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantas bênçãos Deus tem feito na sua vida? Né? Tem um hino lá no Cantor Cristão que fala sobre isso, né? Conta as bênçãos. Quantas são as bênçãos que você tem recebido da divina mão, né, do Senhor? Conta as bênçãos. Você acordou hoje. Opa, já é uma bênção. Você abriu os olhos, você enxerga. Você andou. Você consegue ir ao banheiro sozinho. Você se alimentou, porque todos os seus órgãos internos funcionam muito bem. Não é verdade? Você tem uma família, você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem netos, como eu já tenho netos. Você tem amigos, você tem irmãos em Cristo, você tem uma casa, você tem um teto. Muitas vezes você tem um carro, ou uma moto, uma bicicleta, não sei. Olha quantas coisas, você tem um trabalho. Você tem saúde, nesse momento você não está no hospital, você não está internado, você está aqui, olha aqui, em casa, você tem um celular, você tem um computador, você tem internet, você consegue entender o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Ele tem feito por você, o quanto Ele tem cuidado de você, quantos livramentos Ele tem dado a você, quando você se levanta, sai para trabalhar e depois você volta ileso para casa, todos os dias. Quantos anos você tem? Quantos aniversários, né? Você já completou? Tem gente aí completando bodas de prata, bodas de ouro, de pérola, não é verdade? Já tenho filhos casados, Miriam, já tenho netos. E aí? Se você olhar lá para trás, lá no início de tudo, da sua vida, olha quantas lutas você passou, por quantos problemas você enfrentou. E Deus te deu a vitória. E você venceu todas elas. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o que Deus está falando para você hoje? Deus tem te dado vitória, meu amado. Deus tem feito você mais do que vencedor. Você é a igreja vencedora do Senhor. Então adore o Senhor, louve ao Senhor. Tenha uma vida de adoração. Não é simplesmente cantar, abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Não. Mas é viver, é ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. É só isso que Deus espera de você. E hoje, Deus me fez refletir o quanto eu sou dependente dEle, o quanto eu sou pequena, o quanto eu sou limitada, o quanto apenas o sopro da sua boca, e cadê a Miriam? Já era. Que agora está vivo e daqui a pouco não está mais. Somos como uma planta que hoje está bonito, floresce, e daqui a pouco as flores caem, murcham, não é verdade? E daqui a pouco, se você não colocar uma aguinha e um adubo, ela morre, não é assim? Somos assim. Mas Deus é tão lindo, tão poderoso, tão amoroso, que Ele disse aqui, ó. Ele é o refúgio para o oprimido. Ele é uma torre forte e segura
na hora da adversidade. Na hora da adversidade, Ele é o lugar para onde você tem que fugir. É o lugar onde você deve se refugiar. Porque você conhece o nome dEle. Você conhece Ele. Você confia nele. Ele diz que jamais Ele vai te abandonar. Ele vai estar com você em todo o tempo. Ele é contigo. Amém? Você pode confiar nisso? Você pode confiar na palavra de Deus? Confie, acredite. Deposite hoje a sua confiança nele. Se refugie nele. Toda essa situação difícil, ela tem um tempo para início e ela tem um tempo para término. Ela começa e ela termina. E em tudo, Deus está com você. Em tudo Ele cuida de você. Em tudo Ele permite. Lá em Romanos capítulo 8, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Todos aqueles que amam o Senhor, que obedecem, tudo vai contribuir para o bem. E muitas vezes hoje você não consegue ver o porquê está acontecendo essa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, quantas vezes isso aconteceu comigo? No momento da dor, no momento do choro, no momento que eu olhei para o Senhor e falava, Deus, eu não vou suportar. Eu não estou suportando, está doendo demais. Eu não sei o que fazer. Mas sabe, naquele momento, eu corri para Deus. Eu corri para essa torre segura. Eu confiei nele. E ele veio. Ele veio. O Espírito Santo trouxe o bálsamo sobre a dor que eu estava passando naquele momento. E eu pude entender que eu não estava sozinha. Que Deus estava comigo. E passou. Foi passando, Deus foi dando direção. E hoje eu tenho muitos testemunhos que eu posso contar para você daquilo que Deus fez na minha vida. Naquele momento eu não conseguia entender por que aquilo podia contribuir para o meu bem. Mas hoje eu consigo ver que foi necessário. Então hoje, entenda, talvez o que você está passando, hoje você não entenda, mas é necessário. E amanhã você vai conseguir perceber e entender que foi necessário você passar pelo que você está passando hoje. Amém? Entenda o amor de Deus. Você não está só. Ele está com você. Ele cuida de você. Ele não te abandona. É isso que Ele nos promete aqui na sua palavra, aqui em Salmos 8 e Salmos 9. Que Ele está conosco e que Ele não abandona os seus filhos. Tá certo? Glória a Deus. Você pode dar aí um glória a Deus? Posso ver aí? Escreve aí, ó. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para o seu hoje. E eu espero que essa palavra tenha ajudado você. Eu espero que essa palavra venha contribuir na sua vida hoje. Amém? E eu quero falar algo para você. Eu quero te pedir que você venha compartilhar. Glória a Deus, irmã Domingas. Deus é bom. Marcos, não é verdade? Glória a Deus, Gisleide e tantos outros aqui que passaram por aqui, estão aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero, então, te pedir para que você venha compartilhar essa palavra, tá certo? Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe. Nada que Deus faça, ou que nos coloque algo no coração pra gente fazer, não é assim por acaso, sabe? Não é por nada.
Deus sempre tem um propósito. E quando Ele nos colocou aqui, Ele tem um propósito. Então, que nós possamos ser usados por Deus, sabe? Para fazer a sua obra. A paz do Senhor, irmão Altemir. Glória a Deus pela sua vida. Saudade. Quanto tempo, não é verdade? Deus abençoe você, sua casa, sua família. A cada um de vocês que tem estado aqui conosco. Amém? Mas eu quero também te falar o seguinte. Que a partir de domingo que vem, nós vamos voltar a fazer essa live na parte da manhã. Tá certo? Então nós não vamos estar aqui mais aos domingos às 19 horas. Nós vamos fazer essa live aos domingos às 10 horas da manhã. Nós fazíamos antes nesse horário, né? E mudamos, né? Aconteceu algumas coisas e precisamos mudar. Mas agora nós estamos voltando essa live para todos os domingos às 10 horas da manhã. Tá certo? Eu conto com você. Eu espero que você esteja comigo todo domingo aqui às 10 da manhã, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando. Você tem visto e percebido que esse canal nós temos usado para pregar o Evangelho. Se você entrar aí no meu canal e dar uma olhadinha aí, né? No Facebook, Miriam Vieira, você vai ver que aquilo que temos feito é anunciar o Evangelho, é falar do amor de Deus em todo o tempo. Foi para isso que foi criado, né, esse Face e o canal do YouTube da Graça em Casa. Temos também a página da Graça em Casa. Compartilhe, né, vai lá, curte essa página, nos abençoe. Seja um evangelista, assim como eu estou sendo na sua vida, que você seja um evangelista também, tá bom? Nós precisamos alcançar as vidas, meus irmãos. Precisamos alcançar, meus amados, a vida de todos aqueles que precisam de Deus. A situação está cada vez mais difícil, mais apertada, mais complicada. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que podemos contar. E muitos não sabem. E que essa palavra e muitas outras que tem sido pregada aqui no Facebook ou em canal do YouTube, em tantos outros lugares, o Senhor tem levado para lugares que a gente não imagina. E as pessoas têm ouvido a palavra. Então eu quero contar com você. Me ajude, me ajude. Nós não ganhamos nada. O que nós ganhamos é alegria, prazer em falar do amor de Deus, em pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. Toda terça-feira nós estamos na página do Facebook da Graça em Casa, orando com você. E todas as terças às 10 da noite nós oramos com aqueles que entram e temos orado pelas nossas famílias. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. E você é convidado também a participar dessa oração. Toda terça-feira às 10 da manhã na página da Graça em Casa. E a partir de domingo aqui no Facebook, Miriam Vieira às 10 da manhã. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Abraço a todos vocês, meus amados irmãos e amigos que têm estado aqui conosco. Amém? Tchau. Deus abençoe.